aí, pessoal, voltamos com notícia muito boa, porque a Copa do Mundo está aí, ó, chegando. Nós já vimos que os jogadores já se encontram no Catar e todos os jogadores com alta performance. E hoje queremos descobrir o quanto que eles têm de alta performance mental. E para a gente descobrir tudo isso, estamos aqui hoje com o preparador mental esportivo, Tadeu Wagner. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. E queremos descobrir tudo a respeito dos jogadores. Sim. Da mente deles, hein? Faremos isso. Não é isso, Kelly? Com certeza, Renato. Olha, eu estou aqui para interagir com vocês, porque a gente também vai falar hoje sobre câmaras hiperbáricas. É uma novidade, porque sempre tem novidades aí de tratamentos, né? E essa é uma super novidade. O que será isso? Nós vamos falar com o doutor Leonardo Rezende. Tudo bom, Leonardo? Tudo jóia. Daqui a pouquinho vai tirar todas as dúvidas pra gente do que são câmaras hiperbáricas. Interessante o assunto Diferente, hoje, né? Tô curiosa para saber. Ô, Tadeu, como que a expectativa para a Copa já é grande e absurda. E nós queremos saber um pouco, eu queria que você já falasse para todos nós aqui, como é que é a alta performance mental dos jogadores nessa expectativa da Copa do Mundo? Sim, eu acredito que um dos privilégios que, infelizmente, é uma realidade. Os nossos atletas, todos eles vivem na Europa. Então nós estamos com 70% ou mais de jogadores que estão na Europa. Vivendo na Europa, naturalmente, a performance mental aumenta, porque a capacidade de você ter uma estima alta na Europa é muito maior do que no Brasil. O natural do brasileiro não é ter uma estima alta. E isso te fragiliza muito. Então, quando você vê um atleta que está na Europa, naturalmente ele já tem uma performance. Nós temos o exemplo do goleiro, que é o nosso goleiro titular. Ele hoje tem uma performance emocional muito grande. Por quê? Porque ele evoluiu muito dentro da equipe que ele está hoje. Então, ele cresceu como um atleta, principalmente na sua capacidade técnica, porque o seu emocional melhorou. Então a gente vê, o Brasil não vai ser uma das melhores no sentido emocional, mas eu acredito que é uma das melhores em termos técnicos e táticos. Nós temos uma boa equipe, mas o trabalho mental ele vai ser fundamental para determinar quem vai hoje ser campeão, porque o emparelhamento está acontecendo hoje no futebol justamente porque todo mundo tem uma condição tática alta, técnica alta, física excelente, mas o mental é que dá esse diferencial. Então, quando nós temos um jogador que dá esse balizamento dentro de campo, e hoje nós temos um grande líder dentro da seleção brasileira, que eu conheço e sei que faz um bom trabalho, que é o Thiago Silva. É a pessoa mais experiente e é o cara que tem uma performance de liderança e de comportamento mental muito alto, certo? Apesar do Neymar hoje ser, acho que provavelmente o capitão, não sei se ele será o capitão, mas um dos principais ídolos, mas emocionalmente esse cara é o Thiago Silva, que hoje eu vejo ele podendo liderar e ganhar uma estrutura ou trazer e transformar essa estrutura mental para a equipe que vai levar nós, provavelmente, ao sucesso. Ao sucesso. E eu estava até conversando com o Tadeu aqui nos bastidores a respeito de, até mesmo sobre a concentração que a gente estava conversando, né? Sim. Sobre a concentração, onde os jogadores ficam ali concentrados, se preparando para poder ter um bom rendimento nos seus jogos. E se até então, na concentração, tem alguns jogadores que não conseguem se desvincular do celular, quanto mais aqueles que você acabou de falar alguns minutos atrás, sobre mais de 70% dos jogadores já estarem fora do país, onde eles estão desvinculados da sua família. Então, a crise mental deles é uma coisa bem forte, se eles não estiverem preparados psicologicamente, né? Olha só que interessante. Nunca aconteceu o que está acontecendo hoje. O Brasil é a última seleção a chegar no Catar. Ela não tem, mas ela vai chegar 5 dias antes da primeira competição. Ela chega segunda-feira e joga no dia 24. O que significa isso? A concentração, ela que deveria ser um estado ou um local que daria capacidade de você focar, já não faz tanta diferença. Então hoje o time já vem com preparo,
seja ele qual for, nós não conhecemos efetivamente. Eu conheço esporadicamente um ou outro atleta que eu tive contato ou sei do trabalho que é feito. Mas o contexto geral da seleção já está preparado. Então, eles já vão chegar, estão saindo da Itália, vão direto para Catar, segunda-feira eles estão lá, em 4 dias. Então, a concentração hoje é o que fez diferença no passado, porque era uma outra época, hoje já não faz diferença. Os jogadores já vêm preparados. Eles já trazem uma estrutura emocional, seja ela qual for, nós só vamos saber efetivamente como eles estão quando os jogos começarem. Mas ela já está pronta. Todos eles, todas as seleções já estão prontas. O que a maioria está fazendo, ou aquelas que chegaram antes, é estar se ambientando. Mas o Brasil hoje parece que já tem essa condição apropriada e adequada para corresponder àquilo que a gente espera. Renato, e a gente sabe que assim, a saúde mental, né, ela tem que estar, obviamente, né, em dia, tem que cuidar de tudo, mas é um conjunto, né, gente? E a saúde corporal, né, também tem que trabalhar junto com tudo isso. E agora, doutor Leonardo, a pergunta que não quer calar, o que seria uma câmara hiperbárica? Certo, o que seria uma câmara hiperbárica? Eu diria para você que ela pode ser entendida aí como o santo graal do rejuvenescimento. Ela traz como advento o uso do oxigênio em 100% de concentração. Por que ela é diferente de tudo que nós temos no sentido de reparação tecidual? Você precisa oxigenar qualquer tecido lesado para que ele volte a perfundir, para que ele volte a oxigenar e criar um processo reparatório. Isso, pelas vias naturais, seja em nível hospitalar, ambulatorial ou em casa, quando nós temos uma lesão, a gente consegue fazer esse processo de maneira muito morosa, porque você vai oxigenar 21% nível atmosférico. Quando você coloca o paciente dentro da câmara hiperbárica, e aí entra a grande sacada, é que o que nós, na atmosfera, respiramos uma vez nível mar, 21% de oxigênio, passamos a respirar 100% de oxigênio 3 vezes o nível do mar. Então isso quer dizer que você foi bombardeado de oxigênio. Uma vez que você recebeu essa concentração de oxigênio, o seu nível plasmático está enriquecido de oxigênio num nível muito elevado que é 100% e o teu corpo inteiro passa a ser beneficiado. E aí toda lesão que existe começa a cicatrizar. Qualquer trombo que exista no nível circulatório é tratado e aí ok, então para o atleta existe a recuperação muscular, então os grandes clubes de futebol têm investido na câmara hiperbárica, por quê? Saiu do treino, está com lesão, está com estresse oxidativo, está com músculo lesionado, foi para a câmara hiperbárica, o processo reparatório é imediato. Então ela é fundamental no pré e no pós, para o rendimento do atleta. No meu segmento, o que é que ela traz de diferente? Uau! Por que ela é o santo graal? Se você olhar no espelho hoje, e de repente você estivesse aqui na Body Clinics, que é a minha clínica, para fazer um procedimento estético, o que você veria no teu espelho? O que você me diria que você gostaria de tratar? Qual seria a sua necessidade? Fisicamente, esteticamente. Tudo, fala. Pode ser tudo? Pode ser tudo. Mas acho que pele, flacidez, essa questão de celulite, inflamação, isso. Certo. A maior proteína que nós temos no corpo é o colágeno. A câmara hiperbárica, ela aumenta a produção de colágeno porque ela ativa uma célula que chama fibroblasto, que é quem produz todo o colágeno do nosso corpo. Então, o atleta do Tadeu, que ralou o joelho, vai para a câmara hiperbárica e vai produzir um tecido cicatricial, uma reparação, e aí, ok, foi super rápido esse processo reparatório. Para o corporal e para a estética, onde que nós ganhamos? Nós ganhamos com a reparação e existe uma sacada aí que Israel começou com um estudo e foi publicado um artigo extremamente relevante, é que a câmara hiperbárica, ela faz com que o telômero, que é um envoltório do cromossomo, comece a rejuvenescer. À medida que a célula se replica,
você começa a perder, essa célula entra em senescência, ela se multiplica cada vez menos e você envelhece. Quando você coloca na câmara hiperbárica com advento de 100% de oxigênio em nível sanguíneo e plasmático, o telômero começa a aumentar o tamanho, a célula que morreu, que estava senescente, dormindo, volta a se multiplicar e você volta a ser jovem, você começa a reproduzir novas células e reparar tecido, o cabelo começa a escurecer. E aí eu não estou formando colágeno, tudo que nós buscamos em medicina, estética, não é criar colágeno para dar suporte de tecido, para levantar, para dar estrutura. Então nós conseguimos isso com a câmara hiperbárica. Então ela é fundamental e inovadora para o que a gente entende de futuro, né? Terapias futuras. Renato, quero fazer uma pergunta. Dá para morar dentro dessa câmara, dormir, acordar, viver? Branca de Neve em sua cúpula de cristal? Pois é. A sessão tem que sair, né? Depende do que você busca, objetiva, né? 90 minutos na câmara, isso algumas vezes na semana, mas você sai da câmara, você já sai com uma percepção super diferente. Com 5 sessões, você já você contempla um resultado fantástico, o cabelo fica ok, unha fica ok, o corpo todo se beneficia. É a fonte da juventude, igual aquele desenho que o Pica-Pau entra no velhinho e sai novo. É a fonte da juventude quando você pensa no sistema como um todo, quando você pensa em reparação celular, quando você pensa que o teu corpo está preparado para receber, por exemplo, um cosmético. Se você está super oxigenado, você aumentou o teu nível celular, o aporte sanguíneo, você passa um skincare, vai funcionar muito melhor. Então, nesse sentido, sim. Bom, né, Renato? E esse aparelho também é bom que ele vem para auxiliar os atletas, não é isso, doutor? Total. Também, totalmente. né? Na verdade, a corrente hoje dos clubes é que tem um índice dos clubes que passaram a utilizar a câmara hiperbárica em que eles não têm níveis de lesão. Por quê? Colocou o atleta no pré e no pós. MMA, saiu de uma luta, já entra na câmara hiperbárica. Por quê? Você não quer reparação tecidual? Você não quer mais oxigênio para que esse tecido se recupere? Então, ela é fundamental para que você, associado à técnica do Tadeu, que eu fiquei impressionado, acho que é uma técnica replicável e extremamente fundamental e esperamos, Tadeu, que você seja extremamente bem sucedido com isso, afinal nós somos os maiores espectadores de que nossa seleção ganhe. Sim. Eu estou indo para Dubai agora dia 28 e aí essa movimentação toda da Copa, né, tudo mudou, mas se eu tiver a oportunidade de acompanhar, eu sou um dos que esperam que funcione. E sua técnica replicada garante que nós tenhamos inúmeras estrelas. Sim, né? essa é a ideia. Isso associado a uma terapia hiperbárica é uma bomba para o mercado, é uma bomba inovadora. A nossa interação, inclusive, ali antes do programa foi exatamente isso. Quase que o programa poderia já ter sido começado ali mesmo, porque a interação foi perfeita. A pauta já estava lá atrás. Porque, olha só, um atleta ele tem muitas necessidades, certo? E uma das fragilidades é ele não ter o corpo em condições de dar a ele entendimento. Porque o que é autoconfiança? Autoconfiança é você saber que você é capaz de fazer algo. E quando ele não sente o corpo dentro de uma condição, a confiança dele não está no mais alto nível. Então, o meu trabalho é fazer o quê? Fazer com que ele entenda e pratique aquilo que ele tem capacidade no maior alto nível. Mas sem o corpo adequado, isso não funciona. Então, por exemplo, hoje, muitos jogadores é barrado no vestiário. Por quê? Porque o fisiologista diz, se você entrar, você corre o risco de ter um rompimento, porque você está com uma musculatura estressada. Com uma reparação como essa, a recorrência disso é menor. Menor. Muito menor. Apesar de nós termos um campeonato muito extenso, né? Um dos maiores é o do Brasil, mas ainda assim, se a gente tivesse essa condição... Por quê? Por exemplo, o tênis.
Eu vivi e trabalhei na Europa durante 10 anos com atletas. O tênis você joga 2, 3 horas por dia, todos os dias. Se você for campeão, você jogou 7 dias na semana, pelo menos 20 horas. Então é um nível de estresse muito alto. Mas todos eles, os que não têm, têm dentro da estrutura do torneio uma câmera como essa de recuperação. Então isso é fundamental hoje. Essa é a evolução. Então o crescimento do processo de um atleta de alto rendimento está associado a esse tipo de evolução. Como o meu trabalho, que são técnicas que ultrapassam a realidade das técnicas do passado. Porque nós precisamos entregar muito mais. O esporte está mais rápido, a velocidade e a capacidade de todos estão maior. Então, a bola ficou mais leve. Como é que o jogador consegue entregar se ele não tiver técnicas mentais que possibilite isso? É só o mental. E quando isso não acontece, o cara só vai decaindo emocionalmente. Quando você vê, ele está terminando o jogo, está totalmente em frangalhos emocionalmente, porque ele não foi preparado da forma adequada para entregar aquilo que esperava-se dele. Então, por isso que o mental é importante, mas todo o suporte que hoje é disponível, e isso, por exemplo, eu assisti uma live, o Thiago Leifert com o Neymar, ontem, e o Neymar estava conversando com eles e com uma câmera hiperbárica, Olha. nas pernas, se recuperando do treino que ele fez na seleção. Ele tem os próprios equipamentos. Isso sempre existiu aí nos outros países? Porque, sinceramente, para mim, aqui é novidade. Ou aqui vocês são pioneiros? Não, sempre existiu, mas era difundido muito mais para o vascular. Né? E aí, hoje, o nível... Como a cirurgia plástica ela ganhou uma grande relevância, e os plásticos perceberam que se eles colocarem o paciente no pré para fazer uma sessão, para criar uma hiperóxia, ou seja, um nível alto de oxigênio. Uma desintoxicação? Criar um nível gigantesco de oxigênio ali para que o corpo inteiro esteja funcional para cicatrizar posteriormente após a cirurgia. Então ele fez uma cirurgia em um corpo saudável e preparado para receber os cortes, as incisões, para cicatrizar muito mais rápido. No pós, esse pós ele é acompanhado, por quê? Tem edema no pós de cirurgia? Tem edema. Tem cicatrização que pode ser efetiva ou não? Depende justamente das tuas condições fisiológicas. Queloide é possível? É possível. Quando você entra na câmara hiperbárica, você começa a minimizar todas as possibilidades de intercorrências em virtude de você não ter um aporte de oxigênio suficiente. O paciente que é tabagista, é complexo para ele a cicatrização? É, mas para o cara que é tabagista, que entra na câmara hiperbárica, isso deixa de ser um problema. Então, o plástico hoje, entendendo a fisiologia da coisa, ele entende que para ele é extremamente funcional até enquanto pós-operatório e resultado, porque ele vai ter uma cicatrização perfeita. Para o paciente é extremamente benéfico. E aí, jogando isso para o Tadeu, veja, a bola está mais leve, as pessoas têm maior entendimento, o advento tecnológico está aí, facilita tudo. Os aparelhos para musculação, para hipertrofia muscular, são de altíssima qualidade e tecnologia, mas nós temos ainda uma fragilidade emocional. Ainda que a gente promova um meio mais propício para que dê certo e esse cara renda e performe mais, existe o aspecto emocional, que não é só lá no campo, mas nas empresas. Por que que nós vivemos uma era em que o emocional está completamente abalado? Será que é uma cobrança exacerbada no mercado? Por isso que essa técnica, eu por situação, né, eu voltei para o Brasil, não consegui voltar para a Europa por causa da pandemia. E aí fiquei aqui e em 2 anos fui abordado pelo mundo do futebol e comecei a trabalhar com o futebol. Mas ontem eu acompanhei o seu programa, estava vendo e vi você fazendo um comentário, ou a menina que estava aqui, a pessoa especializada em TCC, vocês falaram em alguma coisa a respeito disso, né? Não sei. E aí ela falou assim, o TCC é
a gente fica amedrontado de ir e passar por essa situação. E o que eu digo? Se você faz um trabalho de alta performance... Já está preparado, já está pronto. Já vem preparado. Já vai pronto. Então, por que o TCC não é no primeiro ano? Porque você não está preparado. Exatamente. Ele é no 5º ano. É. Só que aí você não pode carregar os medos, você tem que ser preparado. Então, em alta performance, o que nós dizemos? O que é simples e o que é fácil. Por que é simples? Tudo para o cara de alta performance é simples, mas não é fácil. Porque o que é fácil? Fácil é uma coisa que você vai, pega e de uma maneira peculiar. Agora, simples para nós é porque a gente faz sistematicamente a mesma coisa, sempre. Aí ela vai se tornar simples. Então, quando eu começar a trabalhar sistematicamente uma situação por um determinado tempo, e no caso de uma faculdade, durante 5 anos, o TCC é simples. Porque eu estou preparado para tudo aquilo. Para poder fazer aquela apresentação. Aí a gente sem medo, né? A gente cai num problema dentro do futebol, por exemplo, né? Com esse recurso que ele tem. Eu faço um trabalho onde eu dou performance ao atleta de ele desempenhar melhor. Em algumas situações, eu preciso de ações repetitivas. Eles não permitem que ele faça isso de forma prática no campo. Então, eu só trabalho mentalmente hoje. E para mim isso não faz diferença. Porque o que eu faço, a nossa mente não reconhece. O que eu faço de trabalho prático, ou seja, se eu for lá e chutar 100 bolas, a chance de aquilo estar dentro de mim é 23%. Agora, se eu fizer esse mesmo exercício na mente por um determinado volume de tempo, comparado a 100, por exemplo, se é 100 repetições, eu faço aquilo lá por 100 minutos. Um exemplo, não é esse o número, certo? Na mente, a possibilidade de eu entregar é 22%. A diferença do prático para o mental é 1%, ou é nada. Então, isso é diagnosticado. Então, eu faço o trabalho muito mais mental. E hoje, se as pessoas identificassem essa necessidade de você fazer o trabalho, muitas coisas poderiam estar sendo tiradas como obstáculos, certo? Porque as pessoas têm disponibilidade, têm situações que estão à vontade, à sua disposição, só que elas não oportunizam. E isso é muito específico do Brasil. Como ele mesmo disse, nós não estamos preparados para essa evolução. Nós só pegamos aquilo que está pronto e trazemos. É o caso da câmera hiperbárica, certo? Que as pessoas hoje estão trazendo, mas que na Europa já é uma realidade. E uma curiosidade, Renato, é que o doutor Tadeu, né? O Tadeu disse o seguinte, que o Neymar estava fazendo daqui para baixo. O que eu tinha entendido, que você entra na câmera, você respira aquele ar, é isso? Isso. E como que funciona essa questão aqui, fazendo só em uma parte do corpo? Então, hoje a câmera que eu tenho é a Monoplace, você entra, é uma câmera, você entra e aí você é totalmente... 90 minutos lá inalando. Inalando, o teu corpo abstraindo esse oxigênio. E aí você tem ali como desconforto, por exemplo, porque você está com o corpo inteiro, você tem... Quando a gente entra no avião, sente uma pressão né, normal. Quando vai para a serra, como mudou o nível atmosférico, você também tem essa pressão. Na câmara hiperbárica, a mesma coisa. Só que quando você entra 100% do corpo dentro dessa câmara hiperbárica, você garante que você vai receber 100% de oxigênio. E a expectativa é essa. Por exemplo, eu trouxe aqui uma seringa de ácido hialurônico, falando do advento estético. Né? Esse ácido, ele tem diversas modalidades. Então, você tem um ácido com baixa reticulação, com média e com alta. Esse daqui é um ácido de alta reticulação, ou seja, ele é denso. Ó, então, isso que é o preenchedor. Tá. Ó. Joga então... fora não, guarda aí. Isso vale ouro. Vale ouro. Então, ele é como um gel de cabelo, certo? Só que numa densidade muito alta. Então, se eu preencho o nariz, por exemplo, com esse gel, eu tenho uma grande probabilidade de criar uma compressão, uma obstrução. Se comprimir, eu uso um vasodilatador e pode ser que eu consiga neutralizar. Se eu obstruir um vaso,
Então aqui tem uma artéria facial, obstrui, esse ácido ele pode circular por meio dessa artéria, por meio das veias. O que eu fiz aqui pode vir parar aqui e causar uma cegueira, por exemplo. Eu preenchi o lábio, eu posso cegar o paciente. Nossa. A coisa vai muito além do simples preenchimento. E aí por que Leonardo pensou na câmara hiperbárica? E eu já volto na questão do corporal inteiro ou não. Mas por que eu pensei na câmara hiperbárica? Veja, Fantástico inúmeras vezes trazem casos de procedimentos mal sucedidos por falta de expertise na prática ou por falta de cuidado no pós ou por uso de produto inadequado para determinada região. Tá, como que eu consigo solucionar isso? Eu posso usar a hialuronidase, que é uma enzima que degrada e transforma isso em água, e aí eu desobstruo esse vaso e eu elimino essa compressão. Pode dar certo e pode não dar. Isso se eu pego no primeiro dia do problema, eu resolvo. Se você chegar para mim com a necrose, acabou. Não tem mais o que fazer. A única coisa que vai solucionar esse problema é a câmara hiperbárica. Por quê? Esse tecido ele entrou em isquemia, ele parou de receber oxigênio porque houve uma obstrução de vaso, né? E aí quando eu começo a criar novos vasos, eu começo a reoxigenar esse tecido e eu passo a criar um tecido reparador novo. E aí eu soluciono o problema, porque o que estava morto, eu trago tecido novo de reparação. Então só existe essa maneira de solucionar esse problema, se não for essa é a plástica. Mas a plástica também precisa da câmara hiperbárica. E aí, olhando o índice crescente, uma vez que o procedimento estético ele passou a circular por todas as classes profissionais, nós temos acertos e erros, e isso é inerente, não importa qual seja a tua categoria. O que importa é o teu conhecimento, quão apto você está anatomicamente para fazer o procedimento. E aí, pensando nisso, eu falei, bom, eu não quero que os meus pacientes corram riscos. Então, eu faço um procedimento guiado com ultrassom e com pré de câmara hiperbárica e pós de hiperbárica para que eu tenha níveis inflamatórios modulados. Então, eu garanto 100% ao meu paciente, então ele tem uma experiência. Só que eu fui além. Quando nós chegamos aqui, havia um momento gastronômico, né? O paciente ele começa a inflamar no prato, ele começa a comer e ele inflama, ele glica por conta do açúcar, ele envelhece por conta da alimentação e existe uma vertente alimentar que ela pensa no telômero, que é a gastronomia do futuro. Tem um amigo, inclusive, que trabalha com isso, tem um congresso para vir aí. E aí, quando você pensa no paciente como um todo, não como um fragmento estético, aí a câmara hiperbárica ela faz total sentido, porque eu preparo o meu paciente e eu não preparo ele hemiface, um lado, bilateral, eu trato ele como um todo, porque eu quero que do cabelo, a unha do dedão seja beneficiada. Então, existem módulos em que você tem sim uma bolha de oxigênio, em que você perfunde melhor essa área, mas uma câmara hiperbárica, onde você coloca o corpo, ela é total, não tem comparação. Então, qual é a grande diferença? É você garantir que essa pessoa abstraia de fato 100% no céfalo caudal, ou seja, da cabeça, céfalo podálico, da cabeça aos pés. E aí você é beneficiado como um todo. E a técnica do Tadeu, por exemplo, é replicável? Ela é replicável, então esses grandes atletas, por meio do que ele faz, então você já tem um potencial que foi entendido mentalmente, mas que pode ser potencializado quando você prepara o físico desse atleta lá na câmara hiperbárica. Por quê? Porque o músculo vai responder melhor e respondendo melhor, ele não tem por que ficar inseguro, porque uma parte, Tadeu, dessa questão mental, talvez tenha uma grande relação com como eu me vejo enquanto atleta, em que momento eu estou, qual é a minha performance em relação ao outro, né? Porque aí nós temos estrelas e você tem um nivelamento aí que não está ok, você tem níveis. E aí, automaticamente, nós somos competitivos, né? E queremos estar acima.
E aí nos depreciamos, talvez, porque nós não somos a estrela. Exato. E aí quais são os fatores que fazem com que o teu jogador estrela se sinta deprimido ou mentalmente não se sinta apto? Será que é uma resposta física? Se for uma resposta física, a gente consegue tratar na câmara hiperbárica, além do condicionamento físico. Exato. É mental, entra a preparação. Só que aí não é só esse atleta. O índice de problemas, de doenças mentais aumentou absurdamente no país. Então a gente precisa tratar a mente? Precisa. Então esse atleta que está com esse problema mental entra com a tua técnica e aí precisa entender qual é a raiz, porque ele tem um sintoma que é: estou me sentindo para baixo, eu não me sinto apto. Mas qual é a raiz, qual foi o gatilho? E o gatilho você percebe com a tua técnica. Entendi. Então a gente diagnostica, entende a causa e vai no sintoma. E a tua técnica é fantástica. E aí quando ali a tua técnica, a câmara hiperbárica, você une o melhor das duas fatias, que é o mental, o físico, e aquilo que torna o físico propício para estar bem, para entrar em campo. E até mesmo, Tadeu, mediante o que o doutor Leonardo está falando, eu acho que seria, só pegando um ganchinho, que eu sei que você já vai responder tudo, eu acho que seriam os destaques, tanto da parte emocional e psicológica daquele jogador. Qual seria a vantagem que está sendo cobrado mais agora na Copa do Mundo? Hoje o atleta, o que mais se cobra dele é comportamento. Comportamento. É aquilo que mais chama a atenção num contexto geral. Porque, tecnicamente, cada um tem a sua opinião. E, claro, o comandante, o Tite, ele tem uma visão muito diferenciada, mas dentro daquilo que ele enxerga cada jogador como um cara que ocupa um espaço da forma adequada como ele quer, certo? Então, o que nós esperamos hoje da seleção? Que tenha um comportamento adequado de uma seleção pentacampeão, né, que nós somos 5 vezes campeões. Sim. Então, esse é o comportamento. E é isso que a gente não consegue enxergar efetivamente. Nós não estamos, por exemplo, eu tenho uma visão como um preparador mental. Eu nunca aceito a derrota. E os meus atletas, eles têm uma só chance, a vitória. Para ele não existe a derrota. Eles não foram preparados para a derrota. É jogo, a situação é essa, mas eles são preparados só para vencer. Então, ele não entra em campo ou em quadra como um atleta dizendo: eu vou entrar para competir. Não entra mais. Não entra. Entra para ganhar. Não, você vai entrar para ganhar. E você vai dar o máximo de si. E aí, quando você tem esse pensamento e essa forma de preparo, o seu comportamento é adequado. E aí o comportamento que a gente enxerga não é esse comportamento com essa visão de entregar. O jogador de futebol já é o meio, tem um contexto que diz: cara, nós vamos tentar fazer o melhor. Cara, ninguém tenta, todo mundo tem que fazer o melhor e tem que vencer. É 11 contra 11, mas se tem uma disponibilidade mental a seu favor, isso faz diferença. Então, o que eu replico, e nós estamos conversando que isso pode ser replicado em outras áreas, mas eu estou efetivamente focado no futebol, é que as pessoas entendam que a sua capacidade, você está muito aquém daquilo que você pode entregar. Porque isso que ele disse, por exemplo, de um atleta, que ele se sente mal ou se sente inferiorizado, nós temos dentro dessa técnica 4 perfis. E realmente existe uma maioria que tem condições de entregar mais. Uma minoria que tem condições de entregar mais. E uma maioria que, se tivesse bem orientada, também entregaria no mais alto nível de performance. Ou até se estivesse no lugar adequado, né? Porque no meio corporativo você tem isso. Você tem grandes talentos que às vezes não são vistos porque eles foram alocados no lugar errado. Isso. E aí ele é cobrado dentro de algo que a expertise dele não condiz, e aí ele deprime porque a entrega dele é menor. Só que essa pessoa, quando remanejada para um ponto em que ele produz mais e tem mais a ver com o perfil dele, ele vira a estrela, que no contexto dele é o atleta. E aí, Tadeu, pegando um gancho na tua fala,
Quando a gente prepara alguém 100% para ganhar, para vencer, é a mesma história do sim e do não. As pessoas elas estão preparadas para o sim. Quando ela recebe um não, o que acontece? Ninguém está preparado para um não. Queremos o sim o tempo todo. Quando nós somos preparados para vencermos e porventura isso não acontece, porque outro time também se preparou para vencer, ninguém disse para essa galera que se não vencer, ok, vamos repensar a estratégia para que na próxima consigamos. Aí vem a questão emocional, né? E aí vem essa bomba em cima desse jogador, em cima de um colaborador que foi preparado para entregar um nível absurdo de entrega aí corporativa. Só que ninguém disse, olha, eu vou lhe acolher quando isso não acontecer. E aí, será que essa pessoa fica desassistida? E é por isso que nós temos um índice de questões mentais aí absurdo. Porque nós cobramos, mas não damos o aparato quando a pessoa não entrega, né? Mas aí o Tadeu, ele traz uma questão fundamental que é, eu preparo mentalmente, né? Eu tenho a cobrança, mas eu preparo mentalmente. E aí, se você prepara mentalmente, é inerente ao seu preparo que essa pessoa esteja preparada a não deprimir, a não cair. Então, a mente é o que comanda tudo. Assim como você cria de 23 para 22 1% de delay mental e físico, você consegue, né, no prático ali, no mental... Parece que é meio difícil, porque assim, essa questão de você entrar com aquela energia positiva, de você querer ganhar. Eu tenho muito isso. Eu fico assim... Eu quero ganhar, um exemplo, né? Quero ganhar, mas se eu perder, eu preciso me preparar. Então, automaticamente, às vezes, eu não crio a expectativa de ganhar, porque eu tenho medo de perder e me frustrar. Se frustrar depois, né? Isso é sabotagem. Estou me auto-sabotando. Exatamente. Então, eu tenho que entrar, vou ganhar e pronto, acabou. É isso. Mas você tem que estar preparada para ganhar. Então, é você fazer as coisas se tornarem simples. Certo? Olha só, você perguntou, olha o comportamento o que se espera. Vamos ver o comportamento. Aí eu observo, né? Porque a distância a gente só pode observar. Aí você vê o Tite, que é o nosso treinador. Ele estava ganhando de 4-1 da Tunísia. Quando fez 5-1 da Tunísia, ele saiu correndo e comemorando. Com um comportamento emocional inadequado. Ele é o comandante. E ele é comandante. Exatamente. Então, olha, aí você replica onde? Nos jogadores. Verdade. Cara, como é que está então esse grupo emocionalmente? Porque ganhar e perder é fato de jogo, mas preparado para ganhar é ganhar. Não é preparado para ganhar e perder. Então, agora eles estão entrando em campo, e eu acho que isso já é num contexto geral, são todas as seleções, de uma maneira que eles estão tentando fazer o melhor. Então, nesse tentar fazer o melhor, vai muito de momento, de situação, de possibilidades para a gente entender o que vai acontecer. Mas você cravar uma seleção ou outra por uma situação ou outra, eu acho um pouco precipitado nesse momento. Mas a torcida é grande porque o Brasil tem, em termos técnicos, grandes jogadores. E Tadeu, qual que seriam os nossos pontos fracos e pontos fortes? Por que eu falo isso? Eu lembro na época, quando o Neymar foi transferido daqui de Santos para fora do país, do exterior, bem lá atrás, logo na primeira transferência dele, vocês lembram que ele não estava preparado psicologicamente, até mesmo emocionalmente, no sentido de ir só com a família. E foi uma repercussão pelo fato dele ter que levar os amigos dele junto. Certo. E foi aquela polêmica que ele teria que ir com 10 amigos. E tem muitos jogadores que ele jogando aqui no Brasil é uma coisa, tem um desempenho bom, top, maravilhoso, porque acabou o jogo, vai ter a família, vai ter a namorada, tudo ali por perto. E quando vão para outros países, né, cria-se aquela depressão, aquela saudade. Tá longe, né? Porque tá longe. Como autoperformar esses jogadores? Vocês estão comentando aqui, eu estou aqui pensando, estou pensativo. Vou fazer uma pergunta bem curiosa para o Tadeu aqui nessa tarde. É um dos trabalhos que eu mais tenho feito. É preparando, e principalmente jogadores de baixa idade, 18 a 20 anos,
para ir para o mundo árabe, para ir para a Europa e chegar lá e se adequar dentro de uma condição. Então eles falam, uns reclamam, porque eles não sabem o que é. Então ele fala que é comida, ele fala que é a temperatura, ele fala que são a falta dos amigos, mas não é verdade. Não é? É comportamento. A questão é comportamental. Ele chega lá, ele depara com um grupo de pessoas que tem um comportamento profissional. Então, o comportamento sendo profissional, você vai e desempenha o seu melhor. Ele entra na clínica dele, todos os profissionais desempenham o melhor de si naquilo que eles fazem. Você vai ser atendido por um médico ou você vai passar por uma cirurgia, você fala, doutor, torcer para tudo certo, né? Mas eu vou morrer. Ele fala, não sei, eu vou te operar. Não, cara, ele vai falar que você não vai morrer. Segurança, né? Senão você agora o jogador entra em campo, ele fala que eu não sei se eu vou ganhar. Cara, isso não... Então você não é profissional. E aí você é um profissional que ganha milhões. Cara, você nunca poderia perder. Mas o futebol ou o esporte te dá essa abertura. Que o outro lado pode estar melhor preparado. Porque também é uma equipe de 11 pessoas e essa equipe, se não estiver dentro de uma engrenagem, não vai funcionar adequadamente. Então, é isso que nós precisamos entender. Agora, o emocional precisa estar à frente sempre para que você consiga colocar aquilo que vocês têm disponível em prática para te dar um resultado final. Então, a ideia dessas pessoas é só comportamental. Eu fui na Itália, eu acho que numa situação de emergência, socorrer um atleta que saiu daqui e estava com síndrome do pânico, em depressão, dentro de casa, não saía para ir treinar. Saí daqui, fui para lá, preparei, conversei com ele e tirei ele de dentro de casa. Por quê? Porque ele entrou em colapso emocional, justamente porque ele perdeu tudo aquilo que fazia sentido para ele. Mas o comportamento do grupo e de toda a situação que provocou aquele estado. E ninguém sabe disso. Ninguém percebe isso. Então, por isso que eles não são preparados. Uma situação muito recente, o Arana saiu do Corinthians como um jogador comum. Foi para a Europa, não conseguiu jogar 3 jogos. Olha aí. Como titular. Voltou, foi para o Atlético Mineiro. O treinador deu uma condição dele jogar com liberdade, que não deram no Corinthians e não deram lá na Europa. Ele foi para a seleção brasileira. Só não está na seleção porque teve uma lesão grave e não foi. Então você vê, isso é uma situação que deu uma visão de comportamento adequado. Enxergou que o atleta tinha uma condição diferente daquilo que, por exemplo, um sistema não enxergou. Agora, ele lá fora, ele não conseguiu se adaptar a essa situação. E voltou para o Brasil e foi para a seleção brasileira. E agora com expectativa de voltar para fora de novo, com outra experiência. Só para nós finalizarmos, você pode dizer que esse jogador ele perdeu uma grande oportunidade da vida dele? Eu não digo que perderam, porque nunca se perde nada. Sim. Mas se ele soube oportunizar a experiência, ele ganhou. Caso contrário, sabe? Não é que ele perdeu, ele vai continuar perdendo. Sim. Porque as oportunidades, elas não passam a todo momento. Assim, e quando passa, você não está preparado. Isso. Então, a grande sacada que nós estávamos lá discutindo, nós não somos um país que faz prevenção. E a gente não aprendeu isso. Então nós criamos, vocês estão aqui, vocês podem crescer e evoluir muito, mas você precisa, por exemplo, de um acompanhamento de uma pessoa que te ajude a dar os passos, os melhores e maiores passos, da melhor forma possível. E para isso, nós temos profissionais adequados, que possam nos ajudar. É isso aí. Essa é a ideia. E isso em todas as áreas. Então hoje eu estou no esporte, mas eu sei o quanto eu digo que eu me tornei a pessoa que eu, quando era empresário, não encontrei. Por isso que dei muita cabeçada. E aí eu me tornei essa pessoa, que sou aquilo que eu precisei ter no passado. Você viu, Renato, que aqui com a saúde mental, né, e corporal, a gente já rejuvenesceu aqui uns 20 anos, né? Nossa, é demais. Bom, quer falar, doutor? Não, só um adendo, quando ele fala assim,
do preparo da equipe em detrimento daquela que não está tão preparada. É importante pensar quais são os recursos que essa equipe teve que a outra não teve. Todo mundo se prepara para não errar. Na minha área, ninguém quer errar. Só que existe o risco. É um percentual baixo? É. Dentro da perspectiva de, ainda que seja 0,1% a margem de erro, eu prefiro não arriscar. Então, eu sei que quando eu estou com esse elemento na mão, por mais que eu seja professor, por mais que eu conheça anatomia, eu corro esse risco. Então, para que eu não caia na falha, eu tenho que ter aparatos que me deem subsídios para não errar, para garantir. Certo. A primeira toxina que eu fiz lá atrás, há muito tempo atrás, a paciente ela era flácida, era uma pessoa mais velha, e a ideia foi tirar as rugas e tirei. Só que as rugas que estavam de um lado foi para outro. E aí, quando ela olhou, ela falou assim, olha, você piorou o meu caso. Eu falei, na verdade, eu lhe disse que era necessário fazer uma bioestimulação para tratar a flacidez da tua pele. Você insistiu em tratar a toxina. A toxina, ela não é a solução de todos os problemas. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei mega chateado, não dormi. Por quê? Porque não houve um alinhamento de expectativa. E aí, quando você alinha a expectativa, todos ganham. Né? E não é não, sim é sim. E o tempo lhe prepara para que você trate sim como sim e não como não. Então é saber que os recursos que tornam os grandes nomes favoráveis, se me faltam, talvez eu não seja competitivo. Então eu não vou entrar na mesma seara. Perfeito. Quando você me diz que essa equipe, ela é top, ela consegue entregar mais, porque ela tem um recurso. Então, quem passar por você tem um recurso que outras equipes não tiveram. Então, é o grande diferencial. Isso é excepcional. Bom, que maravilha, né, Kelly? Que entrevista gostosa. Aqui, não sei nem pra onde que eu começo quando eu saio daqui, porque eu quero entrar na câmera, sair da câmera, saúde mental, tudo. Vamos pra câmera. Sábado preparo, da alta performance. Nossa, com certeza. Bom, Tadeu, obrigado, muito obrigado. Renato. Eu agradeço. Te agradecemos por essa entrevista Obrigada maravilhosa, bem pertinente. Eu quero te pedir que você deixe os contatos, por favor. Claro. Bom, o meu telefone, né, São Paulo 971915500 e o Instagram é Tadeu Mestre Oficial e Terapeuta da Bola. Os dois no Instagram. Muito obrigada. Doutor Leonardo, por favor, deixe seus contatos também para quem quiser encontrar sua clínica lá. Pode falar um pouco dela também? Ok. A clínica chama Body Clinics, ela fica no Itaim Bibi, no número 600, no 11º andar. O site, o Instagram dela é Body Clinics Brasil com Z. O meu é Dr. Leonardo Rezende. O telefone é 93213 8887. Muito obrigada, viu? Foi enriquecedor esse nosso bate-papo aqui, né, Renato? Maravilhoso. Obrigado mesmo pelo carinho e torcer para o Brasil voltar a catar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Por favor, eu agradeço a oportunidade. Nada, que isso. Obrigada a vocês. Kelly, pega na minha mão aqui. Você gosta de viajar? Eu adoro. Eu também amo viajar. Eu sei, você viaja todo fim de semana. Próximo bloco, nós vamos ter aqui uma pauta maravilhosa sobre viagem. Eba, tô curiosa pra saber, hein? Não muda de canal não, permaneça aqui com a gente, é rapidinho. Daqui a pouco tem break pra você agora.